Olá, bem-vindo a essa apresentação sobre a psicologia da pessoa completa, concreta, que é a proposta do Vallon, nosso último grande psicogenético aqui da nossa disciplina. A gente vai agora fechar um pouco essa apresentação colocando vários elementos da teoria que ainda não ficaram talvez muito claros. Vou tentar esclarecê-los, vou tentar dar exemplos e vou ajudar a gente a fechar um pouco essa nossa compreensão sobre esse teórico. Como é que alguém, que produziu uma teoria num outro país, num outro contexto temporal, inclusive, pode contribuir para nós aqui no Brasil? Como esses psicólogos que a gente viu, o Vygotsky, o Piaget e agora o Vallon, podem contribuir para nós? Essa é uma pergunta de base que a gente tem que ter logo ao se deparar com esses teóricos, né? E uma primeira resposta, eu penso que tem a ver com esse primeiro slide que eu já até apresentei para vocês na aula síncrona, que tem a ver com essa charge aqui do Peanuts, né, do Charlie Brown, onde ele brinca, né, que a minha postura de deprimido é essa, ficar com a cabeça para baixo, olhando assim, ombros curvados. Né. Vallon é um dos teóricos na psicologia, não é o único, mas é talvez um dos primeiros e um dos que mais ressalta a importância do corpo para que a gente possa compreender a psicologia, né? A psique como um todo. Para ele não há divisão, não há como você separar o corpo, a musculatura. Ele era médico e entrou em detalhes até sobre essa questão que surpreendem assim para nós, pelo menos para mim, que nos ajudam a entender o quanto nós não apenas temos um corpo, mas nós somos um corpo, né? Nós não somos uma psique que anda por aí e que de vez em quando se encarna num corpo, né, que está num certo local e tal. Não, nós somos esse corpo, né? E vamos construindo a nossa psique, a nossa subjetividade, se vocês preferirem, nessa integração muito minuciosa, muito cheia de entremeios e dialética, segundo o Vallon, com a nossa corporalidade, com os nossos músculos, com nossos centros nervosos. O Vallon é um dos primeiros a mostrar essa importância. Foi uma das críticas que ele fez ao Piaget. Ele também discutiu, debateu, criticou o Piaget em alguns momentos. E isso é interessante para nós também, né? Nós que começamos com Piaget, nós compararmos aí as propostas deles. Aqui tem uma imagem do Vallon quando ele veio para o Brasil em 1935. Aqui ele está então com 35 mais 21 anos, 56 anos de idade, né? Ele está aqui no centro, aqui. Ele era alto, né? Aqui estamos o jornalista fazendo uma entrevista ainda dentro do barco. Aqui temos o Etienne Gilson, e aqui provavelmente um intérprete, né? A gente não tem essa, uma foto rara que eu, nas minhas investidas sobre a história da psicologia, acabei identificando, apresentei essa viagem do Vallon num congresso. Então, algumas perguntas fundamentais para a gente começar a entender a contribuição do Vallon são: é possível a gente ultrapassar as dicotomias quando a gente analisa, né, o fenômeno psicológico? E dicotomias são todas, né? Mente, cérebro, corpo, alma, indivíduo, sociedade, né? Essas dicotomias que a gente um pouco está tão embebidos na nossa sociedade que a gente às vezes não se dá conta, né? Até uma dicotomia muito sutil de hoje em dia, né, que é a dicotomia de que nós temos um cérebro, nós somos regidos por esse cérebro, e portanto é como se fosse cérebro e comportamento. Vallon também não acreditava nesse tipo de possibilidade.
Ele também criticava a psicanálise, particularmente uma leitura de psicanálise, né, que também acaba fazendo uma certa dicotomia, né, que é inconsciente, consciente, né, como se um desses aspectos fosse mais importante do que o outro. Né. De fato, numa primeira interpretação da psicanálise, a gente vai ter essa ênfase, né, essa predileção por mostrar o quanto o inconsciente domina, controla o comportamento consciente, né? O Vallon era contrário a esse tipo de interpretação. E, sobretudo, essa segunda, que é muito instigante, assim, e o nosso estudo de caso que eu pedi para vocês vai um pouco nessa direção. É uma provocação para vocês, obviamente, né? É possível a gente levar em consideração todos os fatores, todos os aspectos que a gente consegue ali identificar, discriminar para interpretar, para fazer uma análise do comportamento? Bom, uma das maiores contribuições do Vallon é pensar essa relação entre a emoção e a razão. Sem dúvida é uma das coisas que se destaca na obra dele. A gente não encontra um texto só onde ele vai falar sobre isso. Na verdade, ele foi investindo isso em vários textos, em várias coisas. E tem uma historinha muito importante que é preciso eu comentar aqui para vocês, para a gente até entender esse contexto. Ele foi primeiro professor de filosofia, né, tem uma formação de filosofia, é um filósofo, a gente pode dizer assim, normalista, né, na França eles tinham que fazer o curso de normal, né, seria o curso para ser professor, e só que ele não se sentiu totalmente correspondido, totalmente na sua plenitude. Ele achava assim, puxa, eu quero fazer muito mais, e tem muito mais perguntas, e quero propor muito mais coisas. E dele então fez o caminho que era possível para a época dele, lá na França, que era através da medicina. Então ele é filósofo primeiro, depois médico. E já na medicina se identificou muito com os trabalhos com crianças, e na medicina, na época dele, se formava como médico e depois tinha que fazer uma defesa de doutorado, até para poder acessar outros aspectos da carreira médica e da carreira acadêmica. Hoje em dia também é um pouco assim. E ele vai então trabalhar com crianças que estavam nos hospitais psiquiátricos da época dele. E ele já percebia uma coisa interessantíssima, e tem tudo a ver com isso que eu disse também anteriormente, né, dessa dificuldade dele se separar, né, na verdade, desse interesse dele de não separar, né, de entender a pessoa como um todo. Ele percebia que crianças agitadas, crianças com vários sintomas psiquiátricos, né, tinham também comportamentos muito peculiares, né? E ele, com esse saber médico dele, tentou avançar, tentou ir além até dos aspectos meramente visuais, assim, né, comportamentais, podemos dizer assim. Né? E isso tem um momento muito importante da vida dele, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914. Né? Ele vai estar lá com seus 30 e poucos anos de idade, 36 anos de idade, e vai estar sendo professor, sendo médico na guerra, né? Um médico no fronte. Então ele vai ver muitas coisas, vai ser um momento muito importante para ele, até enquanto humanista que ele vai se tornar. Né? Não é o mesmo humanismo lá do Rogers, mas ele é um humanista, acredita na humanidade, e vai ver muitas situações, e sobretudo uma situação que chama muito a atenção dele, que é a tal da síndrome de guerra. A síndrome de guerra, brevemente, seria esses sintomas que as pessoas que frequentam a guerra, que vão à guerra e voltam da guerra, possuem. Tremores, dificuldade de encontrar trabalho, dificuldade de se sintonizar, de encontrar quem ele é, né? Muito problemas para dormir, muitos problemas comportamentais também. E o Vallon, ele percebeu que havia uma certa coincidência entre mais soldados sentirem
manifestarem essa síndrome de guerra do que os oficiais, de modo geral, né? E daí ele percebeu que aí tinha realmente uma explicação entre a relação da emoção e a razão. Vocês conseguem mais ou menos pensar o porquê? Por que será que sargentos, oficiais, né, tenentes e tal, manifestavam depois, né, da guerra ter terminada, ou até durante, menos síndrome de guerra do que os soldados? Uma primeira resposta que a gente dá é, poxa, claro, né, é muito óbvio, pô, o soldado está lá atirando todo mundo, está sofrendo lá, coitado, né? Porém, isso tem muito a ver com a visão de guerra que a gente tem, né? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre qual é a visão de guerra, de primeira guerra que a gente tem, né? Saiu agora um filme recente, 1917, eu ainda não assisti, mas imagino que eles tenham tido esse cuidado de mostrar que cada guerra tem seu modo mesmo, né? E a primeira grande guerra foi uma guerra muito braçal, muito corpo a corpo, né? Diferente da Segunda Guerra, que foi um pouco mais tecnológica, e da Terceira Grande Guerra, que é só um instantinho. Bom, a resposta é que a hipótese que o Vallon levantou é que os oficiais, de modo geral, precisavam utilizar da razão muito mais do que os soldados. Tinham que fazer os planejamentos, os cuidados, né? Só para a gente lembrar, né, na Primeira Grande Guerra, então também os oficiais, particularmente os sargentos, tenentes, né, não talvez os coronéis, né, os maiores escalões, talvez não, mas sargentos e tenentes todos também estavam no fronte, né? Quem assistiu Em Busca do Soldado Ryan com Tom Hanks vai lembrar um pouco disso, né? Eles são destacados para fazer uma missão. Ele é um sargento, né? Um oficial, portanto, ele tem um pelotão sob sua responsabilidade e ele tem que, ao longo do filme, né, resolver várias situações, né? Então, essa obrigação que a profissão, no caso ali, com essa situação, exigia dos oficiais, parece que protegeu mais aos oficiais e sargentos em relação a esse efeito deletério da emoção, né? A emoção ela tem esse efeito de destruir, de fazer o nosso corpo perder um pouco o controle, né? E o Vallon mostra um pouco isso. Então, a emoção para Vallon é um dos conceitos importantes que ele vai explicando ao longo da sua obra. Como eu falei, não está num texto só, né? Em vários dos livros, ele escreveu 5 grandes livros e centenas de artigos. Ele também é um autor muito profícuo, assim como o Piaget, assim como também o Vallon, o Vygotsky. Aqui, então, eu faço uma certa síntese aqui do conceito de emoção para Vallon, para nos ajudar um pouquinho a entender e a discriminar um pouco já esse conceito, né? Para Vallon, a emoção não é sinônimo de sentimento, não é também sinônimo de afeto, né? Vallon diz que emoção tem a ver com o movimento, com a ação, com o gesto, com o corpo que age, né? Para quem? Para fora, né? Usando realmente da etimologia da palavra, né? Ex motio, ou seja, aquilo que se mexe, né? Que move para fora, né? É particularmente o comportamento dos bebês, né? Os bebês estão sempre nessa condição de emoção, né? E é muito impressionante como também
Em alguns momentos o Valon vai mostrar que é da emoção que nós inicialmente temos, né, enquanto bebês, né, que vai surgir a nossa consciência tal como nós a temos hoje, né? E o Valon é um pensador dialético, ele vai mostrar que é justamente dessa briga, dessa disputa, dessa contradição entre o modo de existir emocional e o modo de existir, de estar diante das coisas sem a emoção, ou seja, um controle da emoção, né? É isso que vai surgir em nós a consciência propriamente dita, né? Eu queria mostrar para vocês um videozinho agora que dá conta um pouco dessa nossa... Mommy's gonna sing you a song. You want Mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you hear. Bom, uma primeira interpretação que a gente faria, e o título que eu recebi esse vídeo no WhatsApp há alguns anos atrás, era o bebê se emociona com a mãe, né? Mas a gente tem ali na música muitos fatores interessantíssimos, né? Um ritmo, um tom específico, né? Para quem gosta de música, como eu, sabe que tem músicas que nos emocionam muito, né? E tem a ver com esses outros elementos que não necessariamente são cognitivos, né? Não necessariamente tem a ver com a letra, não necessariamente tem a ver, né, com esses aspectos aí que a gente pode dizer, identificar até como racionais ou representativos, né? Então, é possível, sim, né, uma interpretação possível que o bebê consegue entender a letra ali, né, o sentido da música, mas é muito mais provável que tenha a ver com essa troca entre a mãe e o bebê, né, que o Valon vai chamar também de diálogo tônico, né? A emoção, ela molda o nosso tônus, né? Ela é proprioplástica, como eu vou mostrar agora para frente, né? Ela tem esse caráter. Então, a gente pode interpretar esse movimento ali como um diálogo entre a mãe e o bebê, né? Aqui duas frases importantes que foram sintetizadas aí, algumas pelo René Zazot, que foi um grande discípulo do Valon, né? A emoção opera a junção entre a motricidade e a representação, né? Ela tenta transpor a passagem entre o orgânico e o psíquico, né? O movimento, diz o Valon, aqui é uma citação que o Zazot está fazendo ao Valon, não é um simples mecanismo de execução, né? Ele é sobre o seu aspecto tônico e postural, né, o tônus nosso e da nossa postura, a emoção exteriorizada. Olha o valor que o Valon dá para a questão do movimento, né? Então nós, enquanto psicólogos, quanta articulação nós podemos fazer, né, com os fisioterapeutas, com educadores físicos, né, para uma psicomotricidade que dê conta dessa articulação. A emoção é funcionalmente comunhão e comunicação. É uma linguagem antes do verbo. Olha que bonito isso, né? É claro que a primeira função da emoção é unir, né? Ela nos une aos outros. Ela confunde a gente, né, os indivíduos entre si, por suas reações mais íntimas. Mas essa confusão deve ter como consequência as oposições e os desdobramentos de onde poderiam gradualmente surgir as estruturas da consciência,
É aquilo que eu comentei ainda há pouco. Né? Quem já foi para um jogo de futebol ou um show musical, né? Quando no jogo de futebol, né? Quando se é o time nosso que a gente gosta, que está lá e de repente tem o gol do nosso time, né? Como a gente vibra, né? Como aquilo, né? Uma comunhão que a gente tem entre todos, né? E num show também, quando há uma certa integração ali entre todos, né? Como há uma certa unidade de consciência, né? A gente se confunde. É um fenômeno que a psicanálise até chamou de psicologia das massas, né? E tem essa base na emoção, que o Vallon tanto mostrou. Os outros conceitos, sentimentos, afetos, paixões, óbvio que o Vallon também os utilizou, e só que, como eu falei, com essa discriminação. Né? Os sentimentos têm a ver mais com essa relação da emoção já representada, da emoção já traduzida pela nossa cultura. Né? Os afetos e paixões já guardam uma maior relação com a emoção propriamente, ou seja, com transformações no corpo. Né? Uma interpretação que se faz das paixões é que tem a ver um pouco com autocontrole, né? Com a necessidade da gente se controlar. Né? Isso é um tema interessante, rico, ainda precisa ser mais trabalhado na própria psicologia do Vallon. Há autores que vão numa direção, né? Autores valonianos, né? Que vão numa direção, há outros que vão noutra. Né? Aqui eu trouxe uma imagem do Charles Le Brun, né? Um pintor, para mostrar um pouco essa mudança brusca do corpo, né? Aqui na face, numa pessoa irada. Né? A ira é uma paixão. Né? Então, 4 aspectos relacionados à emoção que o Vallon, de uma forma brilhante, consegue nos mostrar. Primeiro é que ela é ligada a transformações musculares, como eu falei, né? E, portanto, ela é proprioplástica. Significa o que? Próprio, na linguagem médica, significa músculo, né? Plástico que molda. Então, a emoção ela molda os nossos músculos. A emoção ela também tem como função mobilizar o outro, ou seja, o social. Né? Por essa razão, a plateia é fundamental para a emoção. Né? Não existe emoção sem plateia. Né? Aqui eu sugiro que vocês leiam o poema A Diva, da Adélia Prado. É muito bonito, muito interessante. Mostra um pouco essa coisa da importância da plateia para a emoção. Né? Esse segundo aspecto é muito interessante, né? Porque um bebê que chora mobiliza o seu entorno para quê? Para que se verifique o que está acontecendo ali. Né? Alguém que chora também nos faz prestar atenção para o que está acontecendo aqui, o que eu tenho. Né? Então a emoção ela é muito mobilizadora do outro, é a primeira grande função, vamos dizer, dela aí. Né? E por isso, não sei se vocês já se pararam um pouco para pensar, né? Mas a gente, quando tem essa possibilidade de expressar os nossos sentimentos mais profundos diante de alguém, né? Diante de um terapeuta, diante de um grande amigo, diante de um pastor, um professor, um padre, né? Alguém que nos acolha ali, a emoção ela sai com uma outra potência. Né? A terceira aspecto relacionado é que a emoção ela se expressa através dessas dupla função aí do nosso corpo, né? Dos nossos do nosso aspecto muscular aí, né? E aí então é uma discriminação do primeiro aspecto, né? O Vallon vai chamar de função tônica ou postural essa função que garante que nós mantenhamos um tônus para que possamos executar alguma coisa. Né? Só que esse tônus ou essa postura, ele expressa também a nossa emoção. Né? E a outra função
relacionada ao nosso corpo é a função sinestésica ou clônica, que é o que garante justamente o músculo, né? É muito interessante essa discriminação até neurofisiológica, né? Nós temos mecanismos específicos para manter o tônus, que é manter esse grau de energia ou relaxamento do nosso músculo, e outros mecanismos para estender os músculos, né, as fibras musculares, e poder então executar movimentos. Né? E o quarto, aqui está errado, né? Quarto aspecto, perdão, que é a primeira expressão da consciência, né? Que depois, inclusive, vai se tornar uma oposição à consciência tal qual nós temos enquanto adultos. Né? Então, enquanto adultos, se a gente tem uma emoção, para que a gente consiga compreendê-la, nós temos que racionalizá-la, não é? E aí, então, uma das justificativas de fazermos terapia, ou de termos mecanismos de saúde mental, né? Escrever um poema, conversar com alguém, expressarmos de forma artística, que são formas da gente tomar consciência da nossa emoção. Né? A emoção, portanto, pertence a um outro mundo. Né? Essa é uma frase do próprio Vallon, que ele publicou numa versão em português. Né? O Vallon vai falecer em 1962. Então, a frase é assim: na realidade, as emoções pertencem a um meio diferente do meio puramente físico. Que aqui ele está criticando então essa interpretação meramente fisiológica, né, meramente mecânica da emoção. Né? Você veja que interessante, porque ele era médico, né? Então ele está criticando um pouco essa visão mais comportamental, né, tradicional, né, e até essa visão médica organicista. É num outro plano que elas fazem sentir seus efeitos. Que plano é esse? Né? Sua natureza resulta expressamente de um traço que lhes é essencial, sua extrema contagiosidade de indivíduo a indivíduo. Então, olha só, né? Ele mostra que essa contagiosidade é que é o essencial dela. Né? Elas implicam, então, relações interindividuais, dependem de relações coletivas. O meio que lhes corresponde é o dos seres vivos, dos seres sociais como nós. É incrível porque os seres, os mamíferos de uma geral, expressam a emoção. Né? O Darwin, no texto que ele tenta mostrar essa origem das emoções, ele parte justamente de uma observação sobre as emoções nos animais. Depois ele completa um texto muito interessante da gente, quem gosta desse assunto, de verificar o quanto o Darwin propõe essa integração também, esse modo dele interpretar, né, as emoções nos seres humanos. Bom, aqui muito rapidamente mostrar que o Vallon ele teve múltiplos interesses e agiu de várias formas, né? Isso também, para mim, mostra o quão importante ele foi, e até para mim me torna também um certo estímulo, assim, o quanto que ele fez. Né? Então ele vai ser médico, ele vai escrever, ele vai criar um laboratório de psicobiologia, né, numa escola, que é em 1925, vai ser presidente da Sociedade Francesa de Psicologia em 27, vai viajar para a Rússia, vai ser presidente da Sociedade Francesa de Pedagogia em 37, ele é um psicólogo, né, um médico, na verdade, se a gente pode dizer assim, né, mas é muito interessado na educação, compreendia a importância da educação, né. Introduz na França a função de psicólogo escolar, né, graças a ele, que na França particularmente, cada país tem sua história, mas na França a importância dele é mostrar a importância dos psicólogos na escola, né, ele inclusive fez uma contribuição enorme em relação a isso. Foi deputado, ou seja, teve um papel político durante a Assembleia Constituinte de 46 e apresentou resultados da comissão dele com um grande amigo dele, o físico Langevin, em 1947, e criou uma revista.
que até hoje funciona, que é a enfance. Então, qual era o projeto de psicologia que o Vallon propunha? Né? E como é que a gente consegue entender isso? Bom, então o Vallon também viveu, ele é contemporâneo ao Piaget, ao Vygotsky, e vai então perceber essa mesma crise aí que o Piaget e o Vygotsky, de modo particular, também, né, foi muito sensível. E vai tentar também propor uma síntese, ou seja, uma saída para essa psicologia do seu tempo. Descontente também com as psicologias que estavam disponíveis, ele vai propor, né, uma psicologia que vai ter como objeto o quê? Né, e qual vai ser o seu método. Né? Então, uma psicologia que a gente denomina atualmente, né, ele mesmo não deu esse nome, assim, ele chamava de psicologia simplesmente, mas nós, estudiosos do Vallon, nós damos esse nome, né? Psicologia da pessoa concreta, completa e contextualizada. Né? Vai ser uma psicologia que também tem a sua base filosófica no materialismo histórico dialético, portanto tem uma afinidade muito grande com o Vygotsky. Durante a minha história com o Vallon, eu primeiro estudei o Vygotsky, né? Meu mestrado foi no Vygotsky, eu me especializei no Vygotsky, fiz os meus estudos tentando avançar a obra do Vygotsky inicialmente. E depois fui me introduzindo no Vallon e percebendo assim a grande afinidade dos dois, né? Como os dois poderiam ser, como as duas teorias, né, poderiam ser se conversar. Né? De fato, na obra do Vygotsky, nos textos que eu já li, na obra completa que eu tenho aqui, não tenho todos os volumes, mas são 7 volumes atualmente, eu tenho 5 deles. Já passei o olho, assim, né, estudar mesmo, ainda não em todos os volumes, e não consegui ver muitas menções ao Vallon. Encontrei 2 ou 3 menções ao Vallon. Então, Vygotsky mencionando o Vallon, encontrei. O contrário, eu não encontrei até agora. Né? Em todos os textos que eu li do Vallon, eu ainda não encontrei menções ao Vygotsky. Isso talvez a explicação tenha a ver com aquilo que eu tentei mostrar nas minhas aulas do Vygotsky, não é? Que o Vygotsky foi um cara marginal já em vida. Né? E depois da sua morte também coincidiu com aquele momento de não poder ser lido, não poder ser divulgado de forma aberta. Né? Então talvez tenha um pouco a ver com isso. Bom, aqui nesse slide de novo para a gente pensar essa teoria do materialismo histórico dialético, né, as grandes leis do materialismo histórico dialético, que é a passagem da quantidade à qualidade e vice-versa, a interpenetração dos contrários, a negação da negação, ou tese, antítese e síntese. Né? É sempre nessa perspectiva, então, que a gente deve ler os textos do Vallon. Ler os textos do Vallon e não se dar conta de que ele está querendo que a gente entenda, né, as contradições, não como algo uma oposição que mecanicamente vai suplantar o que tem e, portanto, vamos ter uma outra coisa. Mas não, né, as contradições sempre incorporam elementos dos momentos anteriores, superando os momentos anteriores. Né? Vamos ver se a gente consegue entender isso mais para frente. Né? Então, a psicologia que ele tinha disponível era a mesma psicologia que o Vygotsky tinha, a mesma psicologia, né, as psicologias, né, que o Piaget também tinha, e ele quer então propor uma solução para esses falsos dilemas que ele achava que essas psicologias anteriores a ele não davam conta, né? Que eram os dilemas mente, cérebro, indivíduo, sociedade, o outro, essas dicotomias que eu falei no início. Para ele, o ser humano é geneticamente social. E daí a gente tem que entender a palavra geneticamente não como biologicamente, né? Mas geneticamente enquanto origem. Então, o ser humano enquanto origem é social. Né? Nós somos o que somos porque na nossa origem nós vivemos em sociedade, nós somos gerados numa sociedade. Qual é o objeto da psicologia para o Vallon?
é o homem em contato com o real, o homem em contato com as coisas, né? O homem em contato com tudo que existe. E quais são essas coisas que existem? Ele vai dizer que existem 3 grandes meios: o meio físico, biológico e social. O meio físico são as coisas todas que estão ao nosso redor, né? E essas coisas, elas têm uma história também, têm coisas naturais que não são feitas pelo homem, tem coisas culturais, sociais, né? O meio biológico é o nosso corpo, o corpo dos outros, né? A nossa corporalidade, a nossa ontogênese enquanto processos maturacionais. O meio social é esse contato com os outros, né? Contato direto, as interações sociais diretas, as interações sociais indiretas. Por exemplo, vocês vão ver esse vídeo e eu já não vou estar diante de vocês, né? A minha imagem só que vai estar diante de vocês, mas é uma interação social, né? Indireta, com os limites dessa interação. Esses meios, então, segundo o Vallon, eles têm uma complexidade progressiva e se integram de uma forma mais ainda complexa no ser humano, né? Onde o meio social sobrepõe os demais e integra os anteriores. Então, o Vallon sugere que se atente principalmente a 4 campos funcionais que integram esse homem nos seus meios, né? Quais são esses campos funcionais? O movimento, a afetividade, o conhecimento e o eu ou a pessoa. Vamos entender um pouco mais isso agora. Então, primeiro aqui eu fiz uma imagem para a gente entender essa ideia dessa integração dos diversos meios no ser humano. Então, o meio social como esse meio mais amplo que abarca os demais meios, né? O meio biológico, que está mais interno, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com o nosso corpo e que a gente percebe esse meio, a gente tem essa sensibilidade a partir dessas 3 grandes sensibilidades: a sensibilidade intero, próprio e exteroceptiva. Interoceptiva seria a nossa percepção que nós temos dos nossos órgãos internos, né, daquilo que acontece dentro de nós, né, biologicamente, né? Não é muita coisa, né, a gente não sabe, não conhece muito do que acontece dentro de nós, mas a gente tem, né, a fome, né, alguns aspectos, né, o coração que bate mais rápido, né, o calor né, corporal e assim por diante. A sensibilidade proprioceptiva tem próprio, vocês lembram, né? Tem a ver com o músculo, tem a ver com a nossa sensibilidade corporal em um sentido mais lato, né? A maioria das pessoas entende, então, né? O movimento, a apreensão de alguma coisa, né? E a sensibilidade exteroceptiva é o que tradicionalmente nós identificamos com essa possibilidade de a gente interagir com os meios físicos, né? Que tem a ver então com os 5 sentidos, né? Preciso ter um cuidado aqui nesse slide, né? Porque, é claro, eu estou fazendo uma imagem em 2D de algo que é algo extremamente dinâmico, né? Isso é o limite da apresentação. E qual é então, aqui está repetindo opa, eu voltei sem querer, perdão. Então, só para a gente seguir em frente. O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele deverá corresponder às suas necessidades e às suas aptidões sensório-motoras e depois psicomotoras. Não é menos verdadeiro que a sociedade coloca o homem em presença de novos meios, novas necessidades. Na verdade, é o que está acontecendo com a gente agora, né? Estamos diante de novos meios, meio tecnológico, né? As mídias de uma geral, né? A gente está surfando, né? Na internet, a gente não usa essa expressão, né? Novos recursos que aumentam possibilidades, às vezes até diminui possibilidades, né? A interação social, será que ela aumentou? Mas diminuiu. A qualidade, eu quero dizer, né? De evolução e diferenciação individual. A constituição biológica da criança ao nascer não será a única lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias de sua existência, da qual não se exclui sua possibilidade de escolha pessoal.
Você veja que incrível que é aqui, né? Porque ele está dizendo exatamente isso, assim, a constituição biológica nossa não determina o que somos, não determina o que seremos. É muito bonito isso, até particularmente hoje no dia da consciência negra, eu que mandei para vocês aquele clipezinho tão bonitinho, né, mostrando não é a nossa cor de pele, não é a nossa origem biológica que determinará o que seremos, né? Ela, obviamente, o Valon não é ingênuo, obviamente que alguém que nasce com algumas dificuldades biológicas, cerebrais, neurológicas até, é óbvio que isso implica em novas adaptações, em novos modos de enfrentamento, né? Mas não é o que determina, né? Os meios em que vive a criança e aqueles com que ela sonha constituem a forma, entre aspas, aí, né? É óbvio que ele, né? Porque não é a forma, né? Que amolda a pessoa, né? Não se trata então de uma marca aceita passivamente. Eu acho linda essa frase, esse parágrafo, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, né? E qual deveria ser então o método da psicologia? Aqui, então tem a ver até também com o nosso estudo de caso que eu pedi para vocês, para vocês tentarem exercitar um pouco essa possibilidade aí do método do Valon, né? Porque o Valon vai dizer, olha, a psicologia é certamente um dos domínios onde o isolamento excessivo dos fatos estudados traz mais inconvenientes. O que quer dizer isso? Se eu olho apenas para o comportamento, eu estou isolando um fato, né? O comportamento é a expressão da nossa psique, é talvez a maior expressão, né? Não é à toa, então, também que os comportamentalistas, de modo geral, a psicologia comportamental, de modo geral, é realmente muito rica, muito interessante da gente prestar atenção, da gente levar em consideração, não é? Mas nós somos só corpo, nós não somos só comportamento, perdão. Nós temos aí a nossa consciência, a nossa imaginação, nossas emoções que se expressam em comportamento, mas tem algo também encoberto ali, né? Na nossa linguagem. A nossa linguagem, ela é, né, espero que com a leitura do texto do Vygotsky vocês tenham entrado nesse novo mundo que é a linguagem para nós seres humanos. E o Valon vai muito nessa direção. O Valon vai concordar muito aí com as interpretações do Vygotsky, embora sem citá-lo, como eu disse ainda há pouco, né? Eu não vi até agora citações do Vygotsky nas obras do Valon, né? De qualquer forma, então qual é o método da psicologia? É analisar os conjuntos, né? Quais são esses conjuntos que o Valon propõe para que nós analisemos? As estruturas, as coletividades e a ação dos conjuntos no tempo, né? As estruturas, porque temos estruturas, né? O Valon também vai um pouco nessa direção próxima do Piaget, de identificar estruturas que, para não fazer leituras isoladas ou aquela leitura de só fatores únicos, não é? Então ele também interpreta as coisas nos seus conjuntos, né, nas suas estruturas, né? E as coletividades, e aí tem um pouco a ver com essa coletividades mesmo, no sentido mesmo do antropológico até, né? O Livre Brum foi um grande inspirador para ele de como é que os nossos comportamentos atuam no social, né? Como é que coletivamente nós agimos, né? Como é que nós estamos. E a ação desses conjuntos, nessas estruturas, ao longo do tempo, porque é uma psicologia genética, né? Então, a grande crítica que ele faz às psicologias de modo geral, isso é uma coincidência, né? Uma semelhança entre o Valon, o Piaget e o Vygotsky também, é que eles criticam as interpretações psicológicas que não conseguem levar em consideração o fator tempo, o fator história ao longo, para interpretar a psicologia, né? Então, o nome do método do Valon também é muito particular, é o método comparativo multidimensional. Então, ele compara
nas várias dimensões, né? Aqui agora eu vou começar a fazer outro caminho aqui com vocês e vou um pouco mostrar alguns conceitos, né? Mas antes de ir nessa direção, tem uma frase que eu gosto tanto do Valon, que até coloquei na minha porta lá do meu escritório na UFCJ, que é: aquele que se impede de imaginar não descobre nada, só faz somar algumas folhinhas de grama ao gramado. Então, a importância da imaginação para o trabalho do cientista, para o trabalho daquele que quer descobrir alguma coisa. A importância da gente levantar hipóteses, da gente pensar de outras formas para tentar explicar aquilo que a gente está querendo, né? Isso tem muito a ver com o método do Valon propriamente.